Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês hoje os versos 15 e 16. E hoje nós vamos fechar a nossa série em Levítico, onde durante toda a semana fomos muito abençoados por Deus através da riqueza desse livro. Esse livro que muita gente pula, bem como vários textos difíceis da Bíblia. A gente precisa reconhecer que a Bíblia tem sim textos difíceis, mas a nossa atitude diante deles não deve ser ignorá-los, não deve ser pulá-los eternamente, porque eles também carregam a verdade de Deus, carregam a riqueza de Deus para o nosso coração. Então, fico feliz de tantas pessoas que compartilharam feedbacks falando sobre como, olha, eu nunca tinha lido o livro de Levítico dessa forma, nunca tinha percebido a riqueza em Levítico, como estou vendo nesses devocionais. E claro, toda a honra e toda a glória unicamente ao nosso Deus, que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso coração e nos dá aqui nos devocionais um tempo, um espaço especial para a gente conversar da palavra de Deus todos os dias. Então, quero muito convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal, para nós estarmos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E é claro, a sua presença aqui vai ser um presente para mim e para todos os que se reúnem aqui. Se eu estiver fungando um pouco o nariz ou com a voz um pouco estranha, peço desde já perdão. E antes que alguém se preocupe, né, Tiago, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, porque o calor tá tão grande que às vezes acaba compensando no ar-condicionado e isso vai atacar um pouquinho ali o nariz, a voz de vez em quando. Mas vamos, que o mais importante aqui, graças a Deus, é o conteúdo da palavra que nos abençoa. Então hoje nós vamos ler Levítico 5, versículos 15 e 16, que diz o seguinte, preste bastante atenção. Quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito. Já ministrou sobre isso, sobre o animal ser sem defeito, né? Seguindo o texto, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Agora, muita atenção ao verso 16. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas e acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Opa, então aqui já tem algo especial. Já não é só mais a entrega do sacrifício, tem uma restituição, olha que interessante. Este, ou seja, o sacerdote, fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Esse versículo vai trazer uma característica em especial, que é a questão da restituição. O sacrifício, ele é acrescido de uma restituição. É interessante que esse modelo ele vai aparecer em toda a Bíblia, tanto no sacrifício de Jesus, como também na vida de pecadores que foram perdoados e tiveram seu coração transformados. Por exemplo, milênios depois desse verso ser escrito, dessa instituição ser feita por Deus, a gente vai conhecer um homem chamado Zaqueu, que era publicano, era coletor de impostos. E embora o texto não afirme que Zaqueu era ladrão, né, talvez você diga assim, não, Tiago, ele diz ali que vai devolver. Ele fala assim, ó, se eu roubei alguém, eu vou restituir quatro vezes. Então o texto não afirma necessariamente. Há uma inferência, concordo. Mas eu posso dizer que o texto afirma. Embora o texto não afirme, os publicanos eram conhecidos sim por utilizar da sua posição, do seu cargo público, para poder auferir ali vantagens ilícitas, por assim dizer. Para quem não sabe o que era um publicano basicamente era um judeu que trabalhava para Roma, coletando impostos de Roma. Então era um funcionário público, tinha fé pública, e por ser um judeu trabalhando para Roma, ele era visto como traidor mesmo da pátria, certo? O seriado The Chosen, por exemplo, que traz a figura de Mateus, o discípulo de Jesus, Mateus, que era publicano, mostra muito bem como essa classe de pessoas era mal vista na sociedade de Israel naquela época. Zaqueu também era publicano, e a tradição relata que muitos desses publicanos cobravam impostos além do que deveriam e pegavam esse valor para si, ou seja, um enriquecimento ilícito.
Então você vê que quando Zaqueu ele recebe Jesus em casa, ele tem um encontro com Jesus, Jesus transforma a vida dele, ele fala o seguinte: ó, mestre, se eu pequei roubando de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu está colocando em prática aqui, gente, é algo que a Bíblia chama de frutos de arrependimento. Quero ler com você um texto que está lá em. Deixa eu ver aqui. Cadê o texto que eu havia separado aqui? Meu Deus! Tinha colocado aqui, mas sumiu. Deixa eu abrir de novo o versículo. Um texto que fala de frutos de arrependimento. Eu estou baixando a cabeça aqui, porque o celular está justamente na frente da tela do computador. Aqui, ó, Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Tinha até separado, mas por alguma razão, acho que eu fechei sem querer e não reparei. Mateus capítulo 3, versículo 8, vai dizer o seguinte, ó. Vamos do versículo 7, né? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Essa fala aqui é uma fala de João Batista. Para quem não conhece a história, João Batista, ele é um grande profeta que está em voga, está em fama quando Jesus começa o seu ministério. E João Batista, ele tinha o seu ministério desenvolvido no deserto. Então o que acontecia? João Batista, ele pregava o evangelho, as pessoas se arrependiam, ele batizava essas pessoas. E digamos que João Batista, ele virou uma trend, ele virou um hype naquela época, ele ficou famoso, sabe? Se João Batista estivesse nos tempos atuais, provavelmente a conta dele teria vários reels, vários vídeos, vários posts bastante compartilhados, repostados, ele teria muitos seguidores. Aquilo atraiu a atenção da liderança religiosa de Israel. Então muitas pessoas iam para ouvir João Batista, mesmo com o coração de ouvir a palavra, mas muitas pessoas iam para poder tentar ali pegar alguma brecha, algum erro, para poder incriminar João Batista, para ver ali por que esse cara atraía tantas pessoas. Então ele chama essas pessoas de raça de víboras. Fala assim, é o seguinte, se você está vindo aqui só para ouvir minha mensagem, só para poder dizer que agora você faz parte de algo que está na moda, eu tenho uma mensagem para você. Você precisa demonstrar fruto de arrependimento. Se você não demonstrar fruto de arrependimento, então verdadeiramente Jesus não entrou no seu coração. E aqui, gente, existe como é que eu posso dizer? Uma certa confusão que eu vejo muitos cristãos sinceros fazendo essa confusão. Por que eu digo cristão sincero? Porque a pessoa não está errando de propósito. A gente viu aqui ontem, certo? Que erros sem intenção também acabam gerando dano. E qual é esse erro, Thiago, que você identifica? Muitas pessoas ainda invertem a ordem das coisas na sua relação com Deus. Eu vejo que ainda muitas pessoas tentam fazer algo para merecer o amor de Deus, para merecer o perdão de Deus. Não há nada que você vai fazer que você vai chegar no nível de, olha, Deus vai dizer assim, ó, você agora merece ser salvo. Não tem nada que você vai fazer. Nada, nada, nada. Até porque depois que Jesus te salva, você vai cometer pecado, você vai falhar, você vai errar. Nós somos limitados, somos falhos, somos pecadores. O que a Bíblia fala é que existe uma ordem inversa. Cristo nos dá uma nova natureza. Nós passamos a frutificar conforme essa nova natureza. Entende? Então, todas as obras boas que nós fazemos, ela é fruto de uma nova natureza que Deus nos dá e Deus nos ajuda a desenvolver essa nova natureza. Então, quando João Batista está dizendo assim, ó, mostrem frutos de arrependimento, está chamando a atenção o seguinte: arrependimento não é só um sentimento. Arrependimento mostra um fruto. Eu vou dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Digamos que você está num carro e você está na direção de um penhasco em alta velocidade. Você está indo na direção do penhasco. Se você continuar avançando, você vai cair, você vai morrer. Aí você está num carro ali em alta velocidade. Chegou perto do penhasco, Jesus te salvou. Jesus parou o seu carro. Te perguntar, você vai ficar vivendo ali na beira do penhasco? Ou você vai dar uma volta de 180 graus e agora você vai avançar na direção contrária? Obviamente, você vai sair dali, você vai avançar na direção contrária. Opa, eu ia cair no penhasco, graças a Deus que Jesus freou meu carro, agora eu vou pegar o volante, vou virar e vou embora daqui. Eu não vou ficar vivendo à beira do penhasco. Então, fruto de arrependimento é justamente isso. Não é apenas um sentimento de ser amado por Jesus. É um desejo e uma intenção de dar frutos conforme esse amor, de viver de forma diferente.
O arrependimento é uma convicção profunda, não só de que você cometeu algo errado, mas de que agora Deus te habilitou a viver de uma forma diferente dessa. Por exemplo, muitas pessoas cometem pecados das quais elas sabem que é errado, das quais elas querem se libertar. Meu Deus, quantas pessoas que eu conheço, provavelmente você também, que fala assim, olha, eu estou preso nesse pecado aqui, mas eu quero ser liberto. Eu não consigo, mas eu quero ser liberto. Eu quero sair daqui. Eu quero mudar de vida. A pessoa não consegue, mas ela já sabe que tem que sair. Quem dá essa força, Tiago? É Deus. E quando Deus entra na história de verdade, o fruto de arrependimento como é que fala? Esqueci a palavra agora, rapaz. Não tenho, esqueci a palavra. Meu Deus, sumiu. Meio devocional. Mas o fruto de arrependimento não tem como você não frutificar conforme ele, porque Deus chegou. É inevitável. Pronto, a palavra é essa, sabe? Quando Jesus entra na história, o fruto de arrependimento é inevitável. É por isso que a maior evidência de um coração que foi alcançado por Deus é uma vida diferente da que a pessoa vivia. Gente, quem sou eu? Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Não sou ninguém, tá? Então, o que eu vou fazer aqui não é um julgamento. Eu estou fazendo uma análise das coisas que eu vejo. E eu quero te convidar à reflexão. O tipo de pessoa, na minha experiência pessoal, isso aqui não é estatística, não é pesquisa, não é doutrina bíblica, estou compartilhando o meu coração com você. O tipo de pessoa mais difícil de mudar é aquela pessoa que acha que não precisa mudar. Você concorda comigo? Até aqui tudo bem? Pronto. Mas o tipo de pessoa que menos sente necessidade da mudança é a pessoa que acha que está vivendo corretamente. Não, Tiago, eu não preciso disso aí, porque olha, eu vivo minha vida, eu pago meus impostos, eu sou um cara correto, eu sou uma mulher correta, eu, graças a Deus, vivo tudo bem aqui, não estou fazendo mal a ninguém, me deixe quieto na minha aqui, não quero mais nada. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que menos percebe a sua profunda necessidade de mudança. Porque ser um bom cidadão não vai te levar para o céu. Jesus não morreu na cruz para você ser apenas um bom pai, ser apenas um bom marido. Isso também, isso é bênção também. Mas existe uma transformação no seu interior que apenas o Espírito Santo de Deus pode te dar e ele quer te dar. Compreende? E quando essa transformação ela entra de verdade, você vai. Olha só o que eu vou falar aqui, eu estou arrepiado aqui. Você não vai só viver diferente, você vai querer viver diferente. Qual a diferença, Tiago? É que tem pessoas que vivem a vontade de Deus, que fazem a vontade de Deus por obrigação. Olha, eu estou fazendo porque é o certo, mas se eu pudesse mesmo, eu estava fazendo errado. Estou fazendo aqui porque está na Bíblia, mas se eu pudesse mesmo, né, se não levasse para o inferno, se não fosse condenado, eu estava vivendo diferente. Quando o Espírito Santo, perdão, Jesus amado, quando o Espírito Santo, ele entra nos nossos corações, ele muda os nossos afetos. Entende? Então, a partir do momento em que ele muda os nossos afetos, os nossos desejos, eles são transformados. Então, agora, você não vive mais na escravidão da carne. Quando você tinha uma velha natureza, e ela mandava, a escravidão da carne fazia você ter um desejo inclinado totalmente para o mal. O Espírito Santo entrou no jogo, entrou na sua vida, entrou na disputa. Agora ele vai te dar uma nova natureza. Essas duas naturezas agora elas vão competir. Se você viver a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te fortalecer, ao ponto de que essa nova natureza ela vai governar sobre a velha natureza. Você pode até em algum momento se sentir tentado a viver coisas do passado, a cometer os erros do passado, a pecar, a falhar nas mesmas coisas. Mas agora existe uma graça de Deus que te faz ter vontade e sentir prazer em viver diferente. Compreende? Então, o que é que isso se encaixa, Tiago, com a questão de restituição? Duas coisas. Quem fez a restituição pelos nossos pecados chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Note que a restituição aqui no sacrifício, é interessante que a gente foi falando de cada sacrifício nessa semana, e hoje o versículo vai dizer o seguinte: a pessoa vai oferecer um sacrifício, ainda vai restituir aqui 20%, um quinto, 20%, né, para o sacerdote. Essa restituição tem a ver com a obra de Cristo, porque Cristo não só paga os nossos pecados. Vou pegar um exemplo para você entender. Digamos que a sua dívida fosse uma dívida monetária, né? Chega assim, Tiago, eu estou devendo aqui R$ 1 milhão. Aí Deus chega para você e fala assim, olha, para o agiota não acabar com sua vida, né? Toma aqui um Pix, vou te dar aqui R$ 1 milhão. Quitou sua dívida, ok? Quitou sua dívida, mas agora você está zerado, está 0 a 0. Isso aqui é uma coisa. O que Deus faz conosco é diferente. Você está devendo quanto? 1 milhão?
Vou te dar aqui 5 milhões. 1 milhão você paga o seu pecado, 4 milhões você recupera a sua vida. Você constrói uma nova vida. E você ainda vai abençoar os outros. Ou seja, Deus nos dá mais do que o necessário para quitar nossa dívida. É aquilo que eu sempre falo aqui, e é boa essa repetição, não só porque novas pessoas chegam, mas porque é bom a gente repetir isso mesmo no nosso coração. Jesus não nos livra só do inferno futuro, ele nos livra do inferno presente. Deus não quer só te livrar de um inferno futuro depois que você morrer. Deus quer te livrar desse inferno que é uma vida pecaminosa. O pecado vai gerando esse vazio, essa confusão, vai matando você por dentro muitas vezes sem você perceber. Gerando essa sensação de que, olha, tá faltando alguma coisa, minha vida não tá como deveria. E aí quando Jesus, a presença de Deus entra, não é só um sentimento, meu irmão, agora é um caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quando você começa a caminhar nesse caminho, você se sente completo. Você se sente em paz. Você se sente, olha, tá tudo no lugar, tá tudo como deveria estar. Por quê? Porque agora houve uma restituição. Deus restituiu aquilo que o inimigo roubou de você. Então, uma canção um pouco antiga da, do Ministério Toque no Altar, né? Onde o nome da canção é Restituir. Essa música, ela varreu o país na época, isso que eu tô falando de alguns, sei, 15, 20 anos atrás, no Brasil. Essa música varreu a nação. E aí o Davi Sassi e o Luiz Arcanjo antes cantavam: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. E muitas pessoas, quando cantam isso, pensam assim: não, Deus vai restituir minha vida financeira. Deus vai restituir minha saúde. Deus vai restituir uma bênção que Satanás roubou. Sim, amém. Que você seja cheio, meu irmão, de bênção, de prosperidade, do favor, da graça de Deus em todos os centímetros da sua vida. O que eu desejo, o que eu oro por você. Mas não deixe os seus olhos se limitarem a isso, porque Deus tem muito mais. Que muito mais é esse, Tiago? A oportunidade de fazer diferente. Meu Deus. Meu Deus. Muito se prega, por exemplo, sobre diferença entre arrependimento e remorso. E qual é o exemplo que os pregadores usam? Olha, Judas sentiu remorso, Pedro sentiu arrependimento. Não usam esse exemplo? Eu sou um pouco contra esse exemplo, né? Mas não é o tema do devocional. Se eu entrar nesse tema aqui, a gente vai desviar o foco. Mas eu te faço uma pergunta. O que é que levou Judas a devolver aquelas 30 moedas que ele recebeu para atrair Jesus? Simples. Ele pensou: olha, isso aqui é irrelevante diante do peso que eu estou sentindo agora. Isso aqui não me completa, isso aqui não me satisfaz, isso aqui não é suficiente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que teria algum valor financeiro que faria Judas não tirar a própria vida? Pode, Thiago, porque foi 30 moedas, mas que fosse 60, 90. Se fosse 900 moedas. Irmão, não. Você acha que Judas ia pedir o quê? Um carro, uma casa, um cargo? Você acha que tem alguma coisa que ia satisfazer aquela convicção de que ele fez uma coisa muito, 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 muito errada? Sabe qual a sensação que tinha no coração de Judas, com toda certeza? Eu queria uma chance de poder voltar no tempo e fazer diferente. Essa sensação, todos nós já sentimos, várias vezes na vida. Olha, Tiago, se eu pudesse, eu voltaria e faria diferente. Se eu pudesse, eu voltaria e faria diferente. Por que a gente sente isso? Primeiro, você reconhece que errou. Eu reconheço que ali eu poderia fazer diferente. Tudo bem que tem alguns erros que fazem você amadurecer, certo? Você fala assim: Tiago, mas eu era infantil mesmo, eu era imaturo, ficou no passado e tal. Não tô falando disso. Se pudesse voltar e fazer diferença, você faria? Então você está arrependido, tá? O arrependimento, ele pega essa possibilidade de voltar no tempo, que a gente não tem, e transfere para o futuro. Ah, você está arrependido mesmo? Você faria diferente se voltasse no tempo? Mas você pode voltar no tempo? Não. Mas você pode viver o tempo futuro. Então, quando aquela situação acontecer no futuro, você vai fazer diferente.
Entende? É, por exemplo, alguém que agride com palavras uma outra pessoa e fala assim: rapaz, eu estava fora de mim mesmo, eu me descontrolei, eu ofendi, eu agredi. Palavras são flechas, palavras não voltam. Mas você pode pedir perdão. E se numa outra situação lá na frente o clima esquentar de novo, você, opa, eu vou fazer diferente, porque Deus agora está me dando uma oportunidade de agir diferente. Deus está me dando uma capacidade de agir diferente. É por isso que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele não só paga as nossas dívidas, ele restitui, ele nos dá além, ele nos dá uma graça, uma capacidade de viver uma vida completamente diferente. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, e aqui a gente já vai encerrar o devocional, ele fala, olha, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele, sabe? Ele vai pegando o pecado de cada um e vai falando, você tinha pecado nessa área aqui, você vai fazer diferente nessa área. Você vivia uma vida errada nessa área, você vai aqui viver agora uma vida mudada, uma vida transformada nessa área. E eu quero muito chamar a atenção sobre isso, porque nós precisamos entender que nós não fomos apenas redimidos, mas Deus nos faz em Cristo redentores. Tem coisa que não volta, tempo não volta. Às vezes algumas pessoas não vão aceitar você de volta, relacionamentos que não vão voltar, tá? Isso aqui depende de outras pessoas, as pessoas escolheram tal. Tem coisa que não vai voltar. E é bom que não voltem, porque você sente também a marca do peso que foi feito, tá? Mas, nas oportunidades que Deus te der, você precisa se enxergar não só como um redimido, não só como uma redimida, mas também como um redentor, como uma redentora. Não é porque você teve uma mãe ruim, um pai ruim, que você vai ser uma mãe ruim, um pai ruim. Peraí, por que sua mãe foi ruim? Não, já porque minha mãe fazia isso, aquilo, aquilo, aquilo. Por que seu pai foi? Porque meu pai fazia aquilo, 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 outro tal. Me traumatizou, me complexou, beleza. Quando você for pai, então, faça diferente. Você sai do ciclo vicioso e você entra agora no ciclo virtuoso. Oh, glória a Deus. Muito se fala sobre maldição hereditária. E eu creio que maldição hereditária existe. Tem alguns devocionais sobre isso aqui. E realmente elas afetam nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida social, nossa vida cultural. Muito. E muita importância. Mas as maldições hereditárias, elas não são mais fortes do que o poder redentor do sangue de Jesus. Você pode ter, meu irmão, a maldição mais forte que for na sua família. O sangue de Jesus é mais forte do que ela. E o sangue de Jesus, que é mais forte que qualquer maldição, está sobre sua vida e te capacita, te habilita a viver uma vida diferente. Te habilita a viver uma história diferente. Te habilita a decidir, a agir, a sentir de forma diferente, porque agora existe um redentor que te redimiu e te faz uma cópia dele. Você não é só um redimido, uma redimida. Você também é um redentor. Você também é uma redentora. Então, quando se fala aqui sobre restituição no verso 16, não se fala sobre uma tentativa de compensar os seus erros. Não. Seus erros já foram pagos na cruz do Calvário. Mas se de fato Jesus entrou no seu coração, existe um profundo desejo em você de viver diferente. Existe um profundo desejo em você em fazer com que esse amor que te conquistou conquiste outras pessoas também. Isso vaza de você. Você já viu uma pessoa apaixonada, gente? Já viu uma pessoa apaixonada? Lembra aí daquele seu amigo, sua amiga, que você pensou assim, Tiago, fulano de tal, quando fica apaixonado, faz a mais maior besteira do mundo. Tem esses, né? Mas tem uns apaixonados que não faz besteira não, mas fica mais bobinho, bobinha, né? Aquele ar de apaixonado e tal. A paixão vaza da pessoa onde ela estiver. Onde a pessoa estiver. Tá em casa, tá com os amigos, tá no culto, tá em algum lugar, tal, a pessoa, você percebe que tem ali um sentimento que vai vazando. O sentimento vaza. Quando nós estamos aliançados com o Senhor, quando o amor do Senhor nos toca, gente, o transbordar de Deus em nosso coração nos leva a isso. Esse transbordar é maior do que qualquer rancor, é maior do que qualquer dívida, é maior do que qualquer mágoa. Esse transbordar que pagou as nossas dívidas quando nós não merecíamos, ele nos leva e nos habilita a viver uma vida diferente. Era esse sentimento que fez Zaqueu, que nós falamos no início do devocional, dizer assim, mestre, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Isso aqui mostra um profundo desejo, não é de fazer diferente, não é de fazer muito diferente. Olha, se eu vivi numa família destruída, minha família agora vai ser abençoada. Se eu vivi numa geração ressecada espiritualmente, minha vida vai ser frutífera. As minhas gerações, meus filhos, quem vive, vai ser frutífero. Se eu vivi traumas, complexidades, situações negativas, eu agora vou ser canal de bênção, meu irmão. Pode reparar, normalmente quem abre abrigos, centro de recuperação, assistência social, sabe? Orfanatos. Na grande maioria das vezes é quem? Pessoas que sofreram com aquilo. A grande maioria dos fundadores de centro de recuperação são ex-adictos. Muitos dos fundadores de orfanato são ex-órfãos. Muitas das pessoas que abrem uma situação de ajuda específica são pessoas que passaram por um drama naquela área. O que é que elas estão fazendo? Elas estão expressando, através de um gesto, de uma ação, de uma iniciativa, a redenção para os outros, da mesma forma que essa pessoa foi redimida. Olha, o que Jesus fez por mim é tão grande que não cabe só em mim, eu preciso expressar isso para o mundo. E aí nasce, meu irmão, ministérios, propósitos, meu Deus, chamados, tanta coisa boa nasce daqui. E eu oro para que o Senhor Deus mostre no seu coração quanto você pode expressar essa redenção e esse amor dele em sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar para fechar o nosso devocional. Que bênção nós estarmos aqui na série Levítico. Vou pegar os 5 devocionais dessa semana e eu vou colocar vou criar uma playlist. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Você que não está no grupo, clica no comentário fixado para entrar no grupo. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. E aí facilita, inclusive, para você revisitar ou para compartilhar com quem quiser, claro, né? E aí depois, semana que vem, Deus permitindo, nos dando vida, saúde, oportunidade, estaremos aqui mais uma vez, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, para começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos orar, gente? Pai, eu te dou graças por esse tempo tão especial. Eu te louvo porque é o Senhor que nos leva a enxergar as riquezas da sua palavra, é o Senhor que planta a revelação no nosso coração. Eu te louvo, Pai, por essas semanas devocionais e eu faço uma oração específica concernente ao que nós acabamos de ministrar. Meu Deus, nos ajuda a sermos abundantes naquilo que o Senhor fez por nós. Da mesma forma que fomos profundamente amados, possamos amar. Da mesma forma que fomos redimidos, possamos redimir. Que, ó Deus, o arrependimento não seja apenas um sentimento no coração, mas que seja um norte para a nossa vida. Que possamos dar frutos de arrependimento, Pai, independente da área. O Senhor conhece a área onde cada um aqui foi escravo, onde cada um aqui falhou, onde cada um aqui tem suas fraquezas. Eu oro, Deus, por frutificação próspera, profunda, abundante, na vida de cada um deles, pelo seu Espírito, Pai. Não por uma necessidade de provar algo para alguém, não por uma tentativa de merecer o seu amor, mas como expressão de um coração que foi conquistado pelo Senhor e que sabe que esse amor não cabe apenas em si, precisa ser expressado ao mundo. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, te peço a tua bênção e o teu favor sobre todos os que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tamo junto. Deixa um comentário aqui sobre como Deus falou ao seu coração e a gente se vê no próximo devocional. Tamo junto de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.